Santa Ceia do Senhor, neste domingo, dia 6, unicamente na Catedral da Benção, ali no Largo das Sete Portas. Diz assim a palavra de Deus sobre o modo, a visão em celebrar este ato tão espiritual. Porque eu recebi do Senhor, falou o apóstolo Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em minha memória. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Aleluia. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha ou volte. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos na fé, e muitos doentes, e muitos que dormem o sono da indolência. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, para a celebração, esperai uns pelos outros, organização. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para ganância ou condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Capítulo 11 da carta de Paulo aos Coríntios e a todos nós, cristãos da face da terra. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Toda a Bahia e todo o Brasil, nesta primeira sexta-feira, podem dizer comigo bem alto e bem forte: para sempre seja o meu Deus louvado. Estamos em cadeia com a Rádio Cruzeiro da Bahia, estamos em cadeia com a Rádio A Voz da Bênção e Alexia, estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal, estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede e de Pregai, estamos pela 98.3 FM, cobrindo também toda a região aqui do Recôncavo. É gostoso, não é? Levantar pela manhã,
olhar para este céu de inverno e dizer bem alto e bem forte, lá do âmago da alma: bom dia, meu amigo Espírito Santo da verdade, meu Consolador. O programa que você está ouvindo, assistindo ou vendo é o Bom Dia Espírito Santo da Bahia para todo o Brasil, na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, do Ministério Sobrenatural do Santo Óleo, Igreja Profética, Casa da Bênção de Deus, que tem a sua sede na Lima e Silva 116 e a Catedral da Benção, ali no Largo das Sete Portas, com mais de 250 congregações na Bahia e mais de 3.200 igrejas em todo o Brasil. Este ministério não é palha, não é galho, é tronco, porque nasceu no coração de Deus para o apóstolo Doriel de Oliveira, verdadeiro apóstolo, que Deus revelou a liturgia deste ministério há 62 anos atrás. Ele já está na glória, mas seus filhos ministeriais estão aqui, dando continuidade a uma obra espiritual. Eu dou graças a Deus milhares de vezes por este ministério, pela Casa da Bênção de Deus, porque foi este ministério que foi lá em minha cidade, Três Pontas, e nos libertou da idolatria e de todo o mal. Sou muito grato, sem honrar e agradecer a Deus pela placa da Casa da Bênção, pelos nossos líderes e diretoria, por esta liturgia que abala o inferno e nos coloca na bandeira da vitória. Casa da Bênção, um ministério que começou em Belo Horizonte há 62 anos atrás, que evangelizou e tem evangelizado o Brasil através dos filhos ministeriais do apóstolo Doriel, missionária Ruth, e agora na direção internacional, Jair de Oliveira, um mineiro também de Três Pontas. De maneira que a gratidão, aleluia, o reconhecimento é princípio de Deus. E se eu esquecer de quem me abençoou, eu esquecerei para onde eu estou caminhando. Deus falou para Josué seguir a doutrina que Moisés o havia passado. E Josué foi no caminho do profeta Moisés e conquistou a terra prometida. Aqueles que perdem o caminho, perdem a visão, perdem o respeito, perdem o temor, eles se perdem também, porque princípio é campo altamente espiritual. Esta é uma razão que eu admiro o profeta Elias.
no momento em que os profetas de Baal saíram do altar quebrado e ensanguentados, Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e reorganiza o altar para Deus comunicar com fogo. Por que ele pegou as 12 pedras? Princípio ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, ao Deus Criador, ao Deus Onipotente. Olha a inteligência espiritual do profeta Elias. Que conselho bom. Que testemunho vibrante, rapaz. Ele poderia ter pegado qualquer outras pedras, mas ele pegou 12 pedras, representando a continuidade da palavra que Deus havia falado para Abraão, a sua descendência, a circuncisão, o tratado e promessas de Deus. Na hora que Elias organizou o altar e levantou seus braços, Deus respondeu com fogo. Deus só responde com fogo o altar organizado, o altar que tem respeito, o altar que tem princípios, o altar que tem reconhecimento sacerdotal, o altar verdadeiramente altar e não Torre de Babel. Eu dou graças a Deus, porque eu aprendi pelos caminhos corretos da gratidão e dos princípios. Como agora no mês de julho, nós viajaremos a Brasília para fazer turismo? Não. Para recebermos uma bênção de renovação no altar que garante a nossa unção renovada. Julho agora, dia 23, 24, 25 e 26, nós vamos estar diante do altar da catedral, que é representada pela botija de azeite. O altar da catedral em Brasília é a botija de azeite. Esta é a razão que este ministério é o ministério da santa unção, do santo óleo. O altar da catedral mundial, Deus deu a visão ao apóstolo Doriel, uma botija de azeite. Por esta razão, este ministério e a catedral na Bahia é conhecida como a Igreja do Santo Óleo. E nós estaremos lá nos dias 23 para receber porção dobrada, levando também a oferta da gratidão por um altar fixo, por um altar que fumega, por um altar que nos inspira, por um altar que nos revela, por um altar que nunca foi quebrado pela ganância ou pela avareza, um altar verdadeiramente altar. Eu tenho que dizer, obrigado, Jesus,
pelo Senhor ter enviado em 1968 o missionário João Batista Flores à minha cidade e ter nos resgatado de todas as maldições. Gratidão é princípio. Respeito é princípio. Reconhecer a fonte da água da bênção é princípio. Deus é Deus de princípios. Esta é a razão que o Novo Testamento não anula o Velho Testamento, o Antigo. O Novo Testamento apenas nos revela a certeza de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O Novo Testamento apenas completa o Velho Testamento. Porque o Deus de ontem é o Deus de hoje e será o de amanhã. Gratidão por este ministério. Se você perde a gratidão pelo ministério que te libertou, eu te digo, você é um nu, sem cobertura e sem princípios de origem espiritual. Aqui quem vos fala é um evangelista que te apresenta o caminho correto, a verdade verdadeira e a vida hoje, amanhã e sempre. Evangelista Daniel de Oliveira, um nome, uma revelação para que você veja a luz do Espírito. Reginaldo Evangelista já chegou para estar conosco, Edneide Arruda, Maria Eugênia Santos, a nossa querida irmã Guida, mulher forte, da Avenida Peixe, Dalva Rodrigues, Edneide Arruda, sejam todos bem-vindos. Aqui não é uma live comum, é ao vivo, são 5 horas e 24 minutos desta primeira sexta-feira, dia 4 de julho, mês 7. Escrevam, eu abençoo esta sexta-feira e este domingo. Abençoa? Abençoa o dia de hoje. Abençoa o domingo, porque domingo é a poderosa celebração do partir do pão e do levantar do sangue do Cordeiro, o sangue da nova e eterna aliança. Escrevam, grite aí dentro da sua casa, eu abençoo esta primeira sexta-feira, eu abençoo este domingo, dia 6. Vamos abençoar, vamos confirmar, vamos carimbar os dias de bênçãos para nós. Hoje, quebra de maldições, original, viu? Domingo, Santa Ceia Ministerial. Vamos receber no altar da catedral o profeta e pregador da palavra de Deus, Emanuel Rosário. Então estamos diante de 2 dias poderosos. Hoje, sexta-feira, e domingo, Santa Ceia. Eu abençoo esta sexta-feira e abençoo este domingo, dia 6. Marisete já confirmou, Edneide também, Dalva também. É assim a congregação de quem congrega na mesma tenda. Tem que dizer
amém. Sabe o que é amém? Concordo. Sabe o que é amém? Bato o meu carimbo. Sabe o que é amém? Estou ligado. Sabe o que é amém? Eu oro e dou a minha cobertura espiritual. Sabe o que é amém? Eu estarei lá. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu abençoo esta sexta-feira e abençoo este domingo. Marina Sá, eu abençoo também. Dalva Rodrigues, eu abençoo, confirmo e digo amém para sexta-feira e para domingo, dia 6. Aleluia! Vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Você está tomando café aí agora? Deixa o café de lado, viu? Você está no chuveiro, tomando uma chuveirada, você vai cantar aí no chuveiro. Você está no trono, você está se arrumando para sair, você está me ouvindo no Uber, no táxi, no caminhão, na plataforma de petróleo, na portaria de um prédio. É momento de formarmos a maior cadeia de adoração do Brasil, porque aqui é a Cruzada Internacional de Cura Divina e Libertação. Canta, meu querido Caruaru, minha bela Petrolina. Obra Santa. Bom dia, Espírito Santo. É isso aí, Joel. Canta, Cajazeiras, Boca da Mata. Canta, Mussurunga, Itapuã, Estrada do Coco. Canta, Vasco da Gama. Canta, Garibaldi. Canta, Avenida Paralela. Canta, BR. É isto aí, Maeli. É diferente. É sobrenatural. É original. Não é cópia, não. Não. É original. Canta. Aleluia. Gratidão pela casa da bênção. É o mês da gratidão, é o mês 7, aleluia. Canta, Maristela, Ana Maria. Canta, Juliana Margarida Sossoca. Canta, Tânia. Canta, Carlos. Mônica. Canta, Jositelma. Acorda o Teles aí para cantar. Deixa de preguiça, Teles. Canta, Teles. Catedral da Bênção, a Igreja da Quebra de Maldições originais. Já são 5h32. Atenção, Salvador, região metropolitana,
povo lindo da minha bela Cajazeiras, Estrada Velha do Aeroporto, Estrada do Coco, Itapuã, Vale do Bonocô, do Algunjá, Vasco da Gama, Rio Vermelho, Ondina, Maralina, Pituba, Itaigara, Suburbana, meu belo e querido Pirajá, Santa Mônica, IAPI, Largo do Tanque, São Martins, porque hoje é dia 4. É a primeira sexta-feira de um mês abençoado que é o mês 7. E eu estou convocando, chamando, anunciando, provocando, animando, para que você levante e tenha em sua mão o endereço certo para a quebra de maldições. Catedral da Bênção. A Igreja do Santo Óleo original. A Igreja da Quebra de Maldições. Da Tenda de Moisés. Porque hoje é a primeira sexta-feira. Na primeira quarta, antes de ontem, a catedral estava lotada e houve uma manifestação espiritual sobrenatural. E hoje não será diferente. Às vezes você olha para trás e sente a maldição da trombose em sua família. Sente a maldição da depressão em sua família. Misericórdia. A maldição de bipolar, que é uma maldição também. A maldição do alcoolismo, do tabagismo, da cocaína, do crack, da biqueira e da boca de fumo. A maldição de andar só, viver só. A maldição de agiota que lhe persegue. A maldição de AVC na família, morte súbita, derrame e tantas complicações. A maldição da bengala, da muleta, da cadeira de rodas. A maldição do adultério, da traição, da pedofilia e tantas outras práticas satânicas. A maldição da feitiçaria, da idolatria e do vodú, da cartomancia. Maldições que às vezes vieram da Europa, da África, da Ásia, da Oceania, não importa. Maldição que veio do sertão, da maré, da aguada, da cacimba, da mata virgem, ou de um pé de abacateiro roxo ou de uma jaqueira mole. Maldição que veio dos búzios, das pembas e dos atabaques. E que até hoje tem uma influência negativa em sua família, pelo nome ou pelo sobrenome, pela certidão de casamento. Olha aqui para mim, irmão. Ou pela certidão de nascimento, melhorou. Então faça um diagnóstico. Campo espiritual, a origem do mal que vem repetindo em sua família. Eu não brinco de falar sobre maldições. Eu tenho a revelação de Deus para este campo específico. Deus me trouxe para a Bahia, para esta profecia, e me colocou
no coração da velha Salvador. Eu estou ali, ao lado do Mercado Modelo, Mercado das Sete Portas, Mercado São Miguel, Barroquinha, Baixa dos Sapateiros, Taboão, Rua Chile, Elevador Lacerda, Terreiro de Jesus, o velho e sangrento Pelourinho, onde havia comércio de escravos. Eu estou no coração antigo da primeira capital do Brasil para profetizar quebra de maldições. Nem todos os pregadores têm esta revelação, mas Deus me fez entender, por causa da minha origem judaica, do meu bisavô que era da tribo de Judá, que veio para o Brasil, Joaquim Jacob. Então a comunicação espiritual, o que eu devo fazer, vem do âmago de minhas origens. Não é cópia, não é bandidismo, não. Não é Torre de Babel, não é coisa de Faraó, é campo sério para desenrolar o rolo. Será que vocês entendem? Esta é a razão que eu realizo a Cruzada Internacional de Cura Divina e Libertação, porque sou um evangelista. Hoje é um dia potente, poderoso, de batalha. Primeira sexta-feira. Maldição do câncer e outras maldições que vieram do avô, da avó, do pai, da mãe. Olha quem chegou para estar conosco, rapaz. Meu amigo pastor Mário Alberto Vieira, diretamente do Rio de Janeiro, carioca abençoado. Ele e toda a sua casa. Ele entende sobre maldição hereditária, ele entende. Pensa num pastor amigo e abençoado. Mário Alberto Vieira, Deus abençoe. Então, irmãos, já são 5h40. E hoje, nesta primeira sexta-feira, além das ministrações, além de você beber o cálice sagrado, aleluia, nós estaremos passando pela tenda de Moisés. A tenda de Moisés, olha quem chegou, pastor Divaci Ferreira, que entende também muito bem na área de maldição herdada, adquirida ou mandada. Não são todos os pastores que entendem esta área, é só quem tem sensibilidade espiritual. Então, hoje, não fique em casa. Se for necessário, falte à faculdade, o colégio. Se for necessário, falte o seu compromisso e venha-se passar pela tenda. Receber a palavra da quebra de maldições. Beber o cálice sagrado. E preparar para a Santa Ceia de domingo. Com a presença do pastor Emanuel Rosário, pregando uma mensagem impactante. Mês 7, um mês poderoso. Sexta-feira, primeira, um dia especial. Tá bem? Esta obra é do sobrenatural. Porque só pode vencer as coisas naturais o que está acima do natural, o sobrenatural. A visão, a revelação, a autoridade e também o princípio maior,
gratidão. Já são 5h42. A partir de agora pode me enviar uma mensagem para estas orações específicas que nós estamos fazendo há 3 meses. Oração por mulher gestante. Por detrás das mulheres gestantes precisa haver cobertura espiritual. Porque a mulher gestante, ela sofre setas e influências de um Exu chamado Amon. Amon foi filho de uma relação sexual entre filha e pai bêbado em uma caverna em Sodoma e Gomorra. E nasceu Amon. E Amon, quando ia para a guerra, ele arrancava os fetos da barriga das mulheres gestantes, sacrificava aos seus ídolos. É o mesmo demônio que estava em Faraó, quando mandou matar as crianças na terra de Gósen. É o mesmo demônio que estava em Herodes, quando mandou matar o menino Jesus. É o mesmo demônio que estava em Jezabel e no pai de Jezabel. É uma entidade que persegue mulheres gestantes. É uma entidade que usa autoridades para constituir aborto. Todos aqueles que provocam aborto está na influência do demônio chamado Amon. São campos que eu entendo pela visão e revelação e conhecimento da palavra. Mande para mim o nome da sua neta, filha, enteada, sobrinha, esposa, colega, que está grávida, gestante, para que ela, ao olhar no espelho, não tenha nenhuma seta negativa e nem perseguição. Preciso da ajuda em oração por saúde mental. Creuza Souza, Edneide Arruda, Djalma Merenda. Então, se você mora aqui em Salvador, Creus, venha à catedral hoje, ou domingo também, me procure. Então, mande para mim o nome das mulheres da família que precisa da cobertura espiritual. Às vezes ela tem um bom plano de saúde, beleza, hein? Mas não tem o plano de Deus de lhe cobrir em jejum e oração. E Deus mandou eu orar por estas mulheres que trazem a profecia de Jeová: crescei e multiplicai. Estamos orando também por pessoas com depressão, fortemente, porque é uma doença maligna que leva ao desespero, ao quarto escuro, à obesidade, à gula e o desequilíbrio emocional e psíquico em todas as áreas. Pessoas com depressão, mande para mim o pedido de oração. Crianças com autismo. A diretora de um colégio me dizia: Bispo Daniel, me ajude em oração, porque são tantas crianças com autismo, grau 1, 2, 3, e eu tenho que contratar professoras especializadas para me ajudar. Autismo é uma seta maligna que tem atacado crianças que são indefesas, porque os pais não conhecem
o campo espiritual. Mande para mim o nome destas crianças. Estamos orando também por pessoas com câncer, diagnóstico ou já em tratamento. Por pessoas bipolar, doido, doida, desequilibrado, palha seca, que não tem segurança, não tem firmeza, nem passa firmeza. Deve ser muito ruim conviver com uma mulher bipolar ou um homem bipolar. Porque hoje é uma coisa e amanhã é outra, tão diferente. A distância é grande da diferença. São orações específicas que Deus me mandou fazer. Coloque o número deste telefone e você manda para mim a mensagem digitada. 71, código de Salvador, 99 713 7881. Gravou? Não gravei não, missionário. Edneide está colocando aí este número para mim. 71 99 713 7881. E vamos fazer o que Jesus mandou fazer. Esta casta de demônios, espécie, qualidade, esta legião só sai através de duas práticas, ou três: oração, jejum e intercessão. Há demônios que não saem com tapinha na cabeça. Tem que usar a autoridade e ter autoridade para isso. Poder todo mundo tem, eu posso. Mas autoridade é outro campo diferente. Vou lhe explicar o que é autoridade, missionário. É você ministrar o que crê. É você ter vida com Deus naquela área para aquela ministração. Como um endividado vai pregar prosperidade? Não tem jeito. Como uma pessoa que faz gato de gás, gato de luz vai pregar prosperidade? Não tem jeito. Será que vocês entendem? Autoridade é você ter autoridade para aquela ministração sobre si ou sobre a congregação que venha a ti. Entendeu o que eu falei? Como um alcoólatra vai pregar contra o alcoolismo? Como um adúltero vai pregar contra o adultério? Não tem jeito, rapaz. Ele pode fazer, mas não tem autoridade. O diabo não vai lhe obedecer. Uma vez, filhos de um sacerdote quiseram expulsar um demônio, dizendo, em nome de Paulo. O diabo olhou para eles e disse: eu conheço Paulo e sei quem é Jesus. E vós quem sois? Tinha poder para fazer? Tinha, porque pode. É livre-arbítrio. Mas a autoridade é algo muito diferente. Está entendendo, Eliane Santos? Está entendendo, Maria Joselita? Está entendendo, Edneide? O poder todos podem, mas a autoridade é porque tem capacidade, tem divisas para exercer a autoridade. Não é você falar que é profeta. Não é você falar que é um libertador. Não. A pessoa fala o que quer. Ele tem que ter
autoridade. Eu tenho autoridade para quebrar maldições. Eu tenho autoridade para distribuir o santo óleo, porque foi assim que Deus me deu e me revelou. Não é cópia, é original. Tá bem? Entendeu, Cipriana? Poder todo mundo pode, Cipriana, porque tem o livre-arbítrio, mas autoridade são poucos que têm diante da crise espiritual que o mundo está vivendo. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, porque estas palavras que eu falo, Júlio César, são espírito, Júlio, e vida. Deus te abençoe aí em Volta Redonda, Resende e todo o nosso lindo estado do Rio de Janeiro. É o estado no Brasil que mais precisa de oração. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Misericórdia. Vamos adorar Divaci, Júlio, Edneide. Vamos cantar com Miriam, vamos? 5h52. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e com ele falou: levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Depois de aberto, convida Israel e passa por ele sem medo e pavor. Não tem mais porque Faraó e seu povo verão que sou. Sou o que sou, sou eu. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu e Israel por terra seca passou. Sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou e Faraó morreu. Te abençoe, Cláudia Castro. Continue assistindo, viu? Você vai aprender. Passou e o mar se fechou e o povo de Faraó morreu. Brincou com Deus. Marca em seu calendário, em sua folhinha, o dia de hoje. Olha quem chegou para estar conosco. Renata Santos Costa Nunes. Bem-vinda, filha de Abraão. Anote em sua agenda o dia de hoje, primeira sexta-feira. Aleluia, Cláudia. Quebra de maldições, bebendo o cálice sagrado, passando pela tenda de Moisés, recebendo a ministração particular dentro da tenda, uma por uma pessoa. Quarta-feira nós começamos o culto 8 da manhã e foi até 1 da tarde. Muito cansativo, sim, mas feliz, porque a obra de Deus foi feita conforme a revelação para aquele dia. Hoje não será diferente. Hoje é a primeira sexta-feira. Rompa com qualquer tipo de obstáculo e venha estar conosco na catedral daqui a pouquinho, ou na Lima e Silva
116. Hoje é um dia sobrenatural. Já nos preparando para domingo, Santa Ceia, dela a noiva do Cordeiro. Estamos no mês 7, estamos no mês de Deus. Julho é um mês abençoado também para nós que sabemos ser gratos a um ministério que nos libertou, Casa da Bênção, Brasília. Por isso que eu falo com vocês, com temor, com respeito, às vezes até com medo. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, para nos ajudar a estar aqui. Estamos por uma cadeia de rádio, 7 emissoras, AM, FM, online, Alexia, Facebook, 7 não 8. E a minha página no YouTube, que o diabo meteu a mão, mas agora outra página, Bispo Daniel de Oliveira. Programa de ontem está na página. Então mande para mim uma oferta, um voto, um dízimo. É início de mês. Não coma o de Deus não, viu? Senão o diabo te pega também. Missionário, hoje é culto forte. E ele fala ali alguma coisa. Meu aniversário, dia 15. Amém. Deus te abençoe, Júlio. Se você for a Brasília, quero lhe dar um abraço. Tá bem? Deus te abençoe, filho. Então, mande uma oferta, um voto, um dízimo. A maior obra que o ministério pode fazer é evangelizar. Por isso eu sou um evangelista nato, nasci para isso. Não me embaraço com nada na vida, porque eu tenho que ser livre para semear a boa semente. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Destas emissoras que nós estamos conectados em cadeia, algumas delas é 0800. Mas as outras nós temos compromisso, porque são empresas que precisam se manter. Faça a Deus um voto, agora neste mês, de enviar uma oferta, um voto, um dízimo. Ou traga em minhas mãos. Quarta-feira eu fiquei feliz, aleluia. Muitas pessoas vieram trazer em minhas mãos. Oferta, Isaac, voto, dízimo. E assim nós vamos mantendo a Internacional Rede, pregando o Evangelho. Este programa te faz bem? As mensagens que eu transmito mexem com você? Ajuda-me a continuar aqui. Ao número do Pix. Ah, missionário, eu não tenho Pix, mas alguém da família tem. Não precisa ir para a loteria, casa lotérica, não precisa ir para a fila. Você pode mandar um Pix agora, tá bem? 71-9918-62232. Bradesco, Daniel de Oliveira. Às vezes você coloca a sua lã como ovelha, seu leite na mão de malandros, de picaretas, de Torre de Babel, na mão de Faraó, de Ananias e Safira. Saiba onde colocar a semente, viu? Para você ver crescer e frutificar. Seja inteligente. Ao número do Pix 71-9918-62232. Porque em seu nome, missionário, eu explico, porque chega em minhas mãos e eu pago o compromisso todos os dias. Hoje mesmo eu tenho que pagar. E assim nós vamos andando de cabeça erguida, porque a Bíblia diz,
para não dever nada a ninguém, a não ser o amor. Tá bem? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ou mande uma oferta Isaac. É aquela oferta que você chora, geme e faz o voto por você e sua família. Tá bem? Deus abençoe. Deus abençoe. E eu profetizo o gasofilácio de ouro ao lado do sofá bege em sua sala, com a estrela de Davi brilhando poderosamente. Vamos louvar com este hino. Aqui é um culto e este é o momento da santa oferta. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. O chão só Abra sua Bíblia. Tá passando ali uma mensagem toda hora, carregamento lento. Deve ser a internet. Não, é aqui, ó. Mas tá carregando. Ah, é isso? É. Gildete Geirlan apareceu. Gildete Rodrigues. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo da estante. Pegue a sua Bíblia lá no porta-luvas do carro, na mala, na bolsa. Pegue a sua Bíblia para meditação. Tá bem? Compartilhe este programa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Santa Ceia do Senhor. Hoje é dia de quebra de maldições. Primeira sexta-feira, com muita força e autoridade espiritual. Já nos preparando para o domingo da Santa Ceia. Santa Ceia é o cerimonial mais importante de uma congregação que tem a direção do Espírito de Deus. Santa Ceia começou na terra de Gósen, no Egito, na Páscoa, na passagem. Jesus celebrou a Santa Ceia, a Páscoa. Paulo, o apóstolo, sabiamente, ele dá uma aula para a igreja primitiva e a igreja gentílica, que somos nós, o modo como devemos celebrar esta santíssima celebração, Santa Ceia do Senhor. E o mais gostoso sabermos que aquele que participa será ressuscitado. A Bíblia diz: e eu o ressuscitarei no último dia. Quem não participa, não tem estas proteínas, não irá ressuscitar para a eternidade. Irá ressuscitar para o outro lado do abismo. Misericórdia. Santa Ceia não é doutrina de ministério,
é ordenança divina. Quanto tempo faz que você não levanta o cálice e o pão? Ou não levanta porque não aceitou Jesus? Tem alguma coisa que lhe impede? Não abriu seu coração? Não desceu as águas batismais? Alexandre Fernandes Beirão, bem-vindo, meu querido amigo. Tatiana Moraes, quanto tempo faz, Alexandre, que você não levanta o cálice sagrado? Se não participa aqui, não participará nas bodas do Cordeiro. Grave o que eu vou lhe dizer. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar, desacordar, desconcordar na terra será desconcordado no céu. O céu começa aqui. Aqui para nós é uma sala de espera para a eternidade. Tudo começa aqui, o louvor, a fidelidade, a gratidão, o temor, o respeito. Eu estou falando de campo espiritual. Alexandre me responde, muito tempo. Muito tempo que não participa? Ou muito tempo que está participando? Jesus te ama, viu, Alexandre? Pela sua sinceridade. Então, o apóstolo Paulo ficou triste. Tristeza de um pastor extremamente zeloso. Porque ele ficou sabendo que os irmãos da congregação que estava em Corinto, uma cidade grega, uma cidade misturada com a mitologia da idolatria satânica, e Paulo ficou triste, porque a celebração da Santa Ceia em Corinto era muita bebida, enchiam a cara até se embriagar. Uns comiam e outros ficavam sem comer. Estavam transformando a Santa Ceia numa festa idólatra e profana dos deuses da mitologia. E Paulo, como era organizado, extremamente zeloso, tratava as coisas de Deus com muito temor e valorizava todas as coisas. Aí ele dá uma aula. Por quê? Ele foi orar a Deus. Porque ele não aprendeu com Pedro, ele não aprendeu com João, ele queria aprender, e ele foi orar, como celebrar a Santa Ceia para a igreja gentílica. A igreja que estava se espalhando pela Ásia e Europa e toda aquela região da Mesopotâmia. Ele foi orar, porque ele era homem de oração. Ele não aprendeu, mas ele buscou o aprendizado espiritual. Josefa Santos. Quanto tempo faz, Josefa, que você não participa da Santa Ceia, hein? Vigie. Então ele fala aqui a partir do versículo de número 23.
Olha que versículo poderoso. Ele disse, porque eu recebi do Senhor, aleluia. Não veio de Pedro, nem veio de João, nem de Tomé, nem de André. Veio de Deus para mim, porque ele estava ansioso para aprender e ensinar como celebrar a Santa Ceia, que não era mais a terra de Gósen, não era mais um cerimonial apenas de uma Páscoa. Ele queria simplificar o modo da celebração para a igreja gentílica, a igreja fora de Israel. Será que vocês entendem o que este evangelista prega? Ai de mim se não pregar a verdade que liberta, o povo não será liberto. E ele falou, porque eu recebi do Senhor. Esse Senhor aqui é o próprio Jesus, na revelação. O que também vos ensinei, estou passando o que ele me passou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na quinta-feira, ele tomou o pão, porque ele é o pão da vida, porque o maná escondido representa o pão que a noiva irá participar, segundo o capítulo 19 de Apocalipse, nas bodas do Cordeiro. Ele pegou o pão, porque o pão é para todos, homens e mulheres, africanos e europeus, americanos e índios e ciganos, homem ou mulher, criança ou adolescente. Ele pegou o pão. O pão está na mesa de todos os seres humanos. Ele não pegou um alimento regional. Ele não pegou um alimento de um continente ou de um país. Ele pegou o que é geral, porque ele veio para todos. Ele pegou o pão. É um alimento sagrado, porque é da farinha de trigo, é da seara, é do verdadeiro trigo que faz o pão. Não tem jeito de fazer pão de joio. Fazem vários tipos de pão hoje, mas o verdadeiro pão é o que vem da originalidade do trigo. Tem gente que faz até pão de batata, pão de milho, outros pães. Mas o verdadeiro pão é o pão de trigo, da farinha de trigo. E a Bíblia diz que Jesus pegou o pão puro, pão original. Não é pão copiado, inventado pela vaidade e a ganância, não. É o pão puro. Jesus pegou o pão, tendo dado graças, ele consagrou o pão. O que é consagrado torna-se santo. Aprenda uma coisa: o que é comum será sempre comum. Mas o que é consagrado deixa de ser comum, passa a ser santificado pela oração ou pela fé. Se eu pego este copo com água e falo para você consagrar, ela é uma água potável, é uma água comum. Mas depois da consagração pela fé, é um remédio, é algo sobrenatural. Este é um campo que só quem é sincero e tem fé
pode fazer. Eu pego este azeite de oliveira aqui, ó. É um azeite doce. Mas depois que consagramos, passa a ser o santo óleo. Por quem crê e tem autoridade para tal ministração. O homem comum entende tudo por comum. O homem mau entende tudo por maldade. Mas o homem sobrenatural que tem uma fé na palavra, ele santifica e é santificado. Este é um campo que nem todos entendem. Mas eu entendo pela sensibilidade espiritual. O que nós consagrarmos pela palavra e sinceridade torna-se consagrado. Eu não posso fazer do santo coisas comuns. Não é. Não é. Se oramos e consagramos, a mão do Senhor ajudará pelo caminho da fé. Se eu falo para vocês colocarem sobre o rádio caixas com medicamentos, o medicamento tem a fórmula da ciência e pela fé passará a ter também o sobrenatural pela ministração sincera. Será que vocês entendem este campo? O homem natural entende as coisas naturais. O homem espiritual entende o campo espiritual. Por isso que Jesus falou para... Esqueci o nome. Para Tomé, não. Nicodemos, lembrei. Obrigado, Jesus. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer pela água, a palavra, crer na palavra e pelo Espírito. Ser um homem espiritual, ô Nicodemos. Você é mestre em Israel e não entende o campo espiritual? Nicodemos era um coach. Nicodemos era um estudioso da palavra física. Aí Jesus falou, você tem que mudar para o campo espiritual, Nicodemos. E a Bíblia diz que Nicodemos converteu e tornou um discípulo oculto, mas tornou. Nós podemos, em nome de Jesus, santificar, se houver sinceridade. Às vezes o propósito do coração é outro. É ganância, é vaidade, é comércio pelos dons de Deus, é vender indulgências. Mas a oração sincera, com autoridade espiritual, ele transforma assim água em vinho, água em medicamento, em quimioterapia, em radioterapia, o poder da fé. O poder da fé traz à existência o que não existe e move a mão de Deus. A Bíblia está falando aqui comigo, ó, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Jesus pegou o pão, e Jesus falou, é o meu corpo. Se ele falou que é o corpo dele, eu creio, porque vem de uma autoridade poderosa, o profeta Jesus. Não era falso profeta. Isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em minha memória. Se você, na Santa Ceia, como pão, come o pão como pão, pão será. Mas se você participa como
que aquele pão é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo será. É a proteína para a ovelha ser fortalecida. Você está entendendo, Sebastião, pastor amado, lafaetense ungido por Deus? Deus te abençoe, Sebastião Tavares Rezende, que está me acompanhando. Deus te abençoe. O homem carnal interpreta as coisas com carnalidade. O homem espiritual pelas coisas espirituais. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes. Pode ser uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por ano, todas as vezes, conforme a fé, a necessidade e a organização eclesiástica. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O homem carnal interpreta a Bíblia de uma maneira como está em seu coração, mas o homem espiritual lê a palavra como que se estivesse lendo a alma do próprio dono da palavra, o verbo, a alma de Jesus. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, de qualquer maneira, de qualquer jeito, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. É como que se estivesse cravando um novo cravo nas mãos de Jesus, nos pés, ou cravando um novo espinho em sua fronte, ou dando-lhe uma escarrada ou uma chibatada. É a mesma coisa. Quem participa indignamente, examine-se, pois, o homem a si mesmo, exame de vida, de consciência, e assim coma deste pão e beba deste santo cálice, porque o que come e bebe indignamente come para sua própria condenação, porque salvação é individual, condenação é individual, salvação é individual, condenação é individual, por isso que cada um dará conta de si a Deus. Vigie, viu? Para que o outro endemoniado não te arraste para o abismo. Não se prenda a um jugo desigual com os infiéis, porque não há comunhão de luz com trevas. Diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Um abismo chama outro abismo, um fundo atrai outro fundo. E ambos caminhando juntos, um cego guiando outro cego, vai parar todo mundo no buraco. Misericórdia. Está entendendo, pastor Elisete? Você tem participado da Santa Ceia, Elisete? Vigia, viu? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aqui é campo para a salvação. Sabia que tem muitos que pregam cura, libertação, e não serão salvos? Jesus falou, naquele dia muitos dirão, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz até maravilhas, mas eu não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, para o lago de fogo e enxofre. Curar enfermos, expulsar demônios,
são ordenanças de Jesus através do poder do seu nome. Tem nada a ver com salvação. Título de apóstolo, de reverendo, de pastor, tem nada a ver com salvação. Salvação é caráter legítimo, não é falar em caráter, é ter caráter, ter autoridade. Porque abriu uma igreja, porque expulsa demônios, porque ora por enfermos, não é a passagem para o céu. A passagem para o céu está em Gênesis. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, aleluia, e Deus para si o tomou. Muitos dizem que é de Deus, mas não anda com Deus. Enoque andava com Deus. É a menor biografia de toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É a biografia de Enoque. E Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. É andar com Deus, é amar a Deus, é terem as proteínas, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Atenção para o versículo de número... Oxe. Estou vendo direito aqui não. 30. Atenção Brasil, atenção África, Europa, Ásia, Américas. Está escrito. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. Vamos meditar. O que é um homem de Deus, uma mulher de Deus fraca? É aquela que não tem raízes profundas. É aquele ou aquela que não tem tronco resistente. É palha seca. É bipolar, espiritualmente falando. Por causa disso há entre vós muitos fracos. Fraco na fé, fraco na inspiração, fraco na palavra, fraco. É igual aquela galinha, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Capote ou Guiné, que na Bahia é capote, no outro lugar é Guiné, no outro lugar é galinha de Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô doente, tô doente, tô doente, tô doente. Tô revoltado, tô revoltado, tô revoltado. Tô cheio de inveja, 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 inveja. Perseguição, perseguição, perseguição. Porque é fraco. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Estou devendo, estou devendo, estou devendo, é fraco. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, doença espiritual e outros tipos de enfermidades, e muitos que dormem o sono da indolência. O ônibus vai passar e você vai perder porque está dormindo. Jesus vai voltar e você vai ficar porque está dormindo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por isso que a palavra nos julga. Deus usa alguém para abrir os nossos olhos. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para nós não sermos condenados com o mundo.
Ele não quer nos condenar com o mundo. O mundo é imundo. Eu não posso ser imundo. Eu não posso ser porco e nem jogar pérola a porcos. Eu não posso ser uma torre de Babel. Eu não posso ser uma muralha de Jericó. Não, eu não posso ser amigo de Faraó, nem de Herodes, nem de Dalila e Ananias e Safira, nem de Dalila. Eu não posso estar de braços dados com os ímpios. Há uma diferença, há uma divisão, há um abismo revelado por Jesus na parábola do rico e do Lázaro. A Torre de Babel, a confusão, não pode fazer parte da minha vida espiritual. Eu não posso ser uma lamparina, nem uma lâmpada queimada. Eu tenho que fazer a diferença. Se eu não for diferente, qual é a luz que eu transmito? Trevas atrai trevas, luz atrai luz. Será que vocês entendem o que este evangelista prega? Eu prego a palavra original, não sou coach. Não uso versículos de alta ajuda. É a palavra como tem que ser, o verdadeiro banquete, a verdadeira água, para você examinar a si mesmo. Princípio de Deus, valores também não pode ser negociado. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vós ajuntais para comer, olha o que Paulo falou, que Jesus havia falado. Esperai uns pelos outros, organização. Domingo, depois de amanhã, Santa Ceia do povo de Deus. Missionário Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. Há muito tempo eu não levanto o cálice sagrado. Venha domingo participar conosco, reconciliar com Deus, porque nem eu sei, nem você sabe. A trombeta pode tocar geral ou particular. Sabe o que é a trombeta? Seu nome na lista de Deus. A fatura chegou. O que podes fazer hoje, não se deixe para amanhã. Às vezes faz tanto tempo, hein? Você tem títulos. Às vezes é um pastor de uma congregação, ou talvez de um ministério. Você tem tudo, mas seu nome não está no livro da vida. Então tudo foi em vão que você fez. Salvação é individual. A Bíblia diz, louco, ô louco, maluco, esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. Santa Ceia é mesa do Senhor, não nossa. E se é mesa do Senhor, nós temos que ir com a roupa que Ele determinou, sem mancha. Tem que ir com a face que Ele determinou, parecendo com Ele. Santa Ceia. Quanto tempo faz? Examine-se o homem a si mesmo.
Domingo, mês 7. Já pensou? Você sofre uma parada cardíaca, um AVC, um atropelo, uma bala perdida e morre. Segue-se o juízo final. E aonde passará a eternidade? Talvez você possa dizer: minha esposa, minha mãe, minha filha vai orar por mim, celebrar uma missa de mês para mim. Não vai resolver? Salvação é particular, é individual. É para cada um que tem o compromisso de si para andar com Deus. Domingo é uma oportunidade. Está entendendo, Calixto? Está entendendo, Maria das Dores Flores? É uma oportunidade. Vem estar conosco domingo. Talvez você possa dizer: por que o senhor fala assim? Porque sou um evangelista veterano da década de 60. Sou um protestante. Então, domingo, Santa Ceia. Santa Ceia do Senhor. Você quer Jesus? Você quer morar no céu? Você quer andar nas ruas de ouro com Ele? A decisão é particular. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Hoje é outro departamento. Quebra de maldições, libertação. Será que você entende, Sheila de Jesus Aquino Jacinto, que eu estou pregando? Será que você entende, pastora Elisete aí no Paraná? Não é versículo de alta ajuda. Todo mundo só quer versículo de alta ajuda, né? Estão atrás de maná, mas o maná apodrece. Eu apresento a vocês, como evangelista, o pão da vida, a água da vida, a verdade que liberta para a eternidade. Que adianta o homem e a mulher ganhar o mundo todo e ir para o inferno? Foi tudo em vão. Medite. Santa Ceia, domingo. Missionário, eu moro aqui em Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Estrada do Coco, eu moro em Arembepe. E o que tem? Pega o ônibus, o Uber. Se fosse um outro problema, você não pagaria um Uber? 50 reais, 100 reais, pagaria. E por que fecha o coração para o Espírito que está te falando? Vem estar conosco. Atravessa a ilha. A ilha não, a Bahia. Vocês aí da ilha. Volta para Jesus. A glória da segunda casa pessoa será maior do que a da primeira. Domingo, Santa Ceia, logo no mês 7. Eita! Eita! Porque vai abalar. O diabo pensava que ia te levar para o inferno, é ele que vai continuar sozinho no inferno. Porque o Espírito de Deus vai te colocar na prensa, viu? E você vai pensar. E você não vai dormir de sábado para domingo. O Espírito não vai te deixar dormir. E você vai estar na igreja. Na igreja, Catedral da Bênção. Se você foi dar uma volta no Egito, foi subir na Torre de Babel, volte enquanto há tempo. Então, esta é a pregação e a mensagem de hoje. E daqui a pouquinho eu estarei na catedral com a quebra de maldições. Quebra de maldições é outro departamento. Santa Ceia, departamento de salvação.
Quebra de maldições é departamento de libertação para que você se liberte dos maus caminhos e sirva a Deus de corpo. Sirva a Deus de corpo, alma, mente e espírito. Não é servir só a Deus de alma. Tem gente que fala Deus quer o coração. Mentira do diabo, viu? Deus não quer o coração só não, rapaz. Deus quer seus olhos, seu corpo, sua alma, sua mente, seu amanhã, seu hoje, seu propósito. O crente carnal, o crente adúltero, prostituto, beberrão, mentiroso, avarento, ele fala, Deus só quer o coração. Mentira! Ele não quer só parte, ele quer, como diz a Bíblia, filho meu, dai-me o teu coração e toda a sua mente. Servir a Deus de corpo, alma e espírito. Às vezes você pode dizer, meu corpo está aqui no carnaval, minha mente está na igreja. Sai dela, povo meu. Corpo, alma e espírito. Será que vocês entendem? O que eu falo, eu não falo de mim. Eu falo da palavra de Deus. Porque senão é em vão que você faz. Aceite Jesus. Venha para a Santa Ceia domingo. Você precisa de uma cura, um milagre é hoje. Quebra de maldições. Passando pela tenda, bebendo o cálice sagrado. Evangelista Daniel de Oliveira, eu nunca vi ninguém falando assim, porque o meu compromisso é com o Senhor da salvação. Como disse o apóstolo Paulo, e ai de mim, eu não quero ter este ai em minha vida. E ai de mim, se não pregar o evangelho. Tá bem? Ore por mim, eu oro por vocês. Por isso que eu falo, mande uma oferta, um dízimo, um voto, para me continuar aqui por esta internacional rede, a Cruzada de Salvação e Cura Divina Internacional, a Escola de Profetas Online. Olha o número do Pix aí, ó, 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira. Alguns minutos atrás alguém mandou ali uma oferta. Vamos falar com Deus, amadas ovelhas de Jesus. Toda pedra de dureza, toda dureza de coração, incredulidade, ganância, avareza, preguiça, desânimo, vaidade, coração de gelo, um verdadeiro congelador. Eu repreendo da vida deste homem, desta mulher, com a autoridade que tenho para repreender. E profetizo a palavra de Deus, não minha, mas a palavra de Deus. Que sejam libertos para libertar, curados para curar, sarados para sarar, salvos para salvar. Porque se não for assim, é em vão toda a prática da fé falsa. Pai, que esta mensagem desta primeira sexta-feira gere frutos
digno de arrependimento. Aonde chegar a minha voz, a minha imagem, por este mundo afora, chegue a revelação reveladora do caminho da verdade e da vida. Abençoa a todos. Eu oro pelas multidões que nesta sexta-feira estarão na catedral ou na Lima e Silva conosco. Aqueles que vão estar conosco domingo, usa o teu servo, o pastor Emanuel do Rosário, os levitas que vão estar cantando. Abençoa, Senhor, o domingo para nós, dia 6, porque este é o mês de Deus, é o 7º do ano. Abençoa os grandes cultos deste domingo, do dia de hoje também. Eu consagro os objetos que estão sobre o rádio, peças de roupa, vasilhas com água, frasco com óleo, porque não é a quantidade, é a qualidade. Eu abençoo também a poderosa campanha da Tenda de Moisés, a 4ª edição, que encerraremos de hoje a 15, já nos preparando para a 5ª edição, novembro, dezembro e janeiro, 60 dias da volta da tenda. Pai, abençoa também a nossa viagem para a Torre de Oração em Brasília, para a convenção internacional que teremos a partir do dia 23. Eu abençoo a nossa diretoria, as caravanas que virão da América do Norte, da Europa, da África, do Brasil, a caminho do altar pela gratidão a este ministério. Eu abençoo a nossa internacional convenção, porque tenho autoridade para abençoar, porque foi neste ministério e para este ministério que o Senhor me chamou para pregar o evangelho do reino. Não é o evangelho do homem, é o evangelho do reino. Eu oro em nome de Jesus. Eu oro pelo Brasil, cada estado do Brasil, e eu peço perdão dos pecados pela ignorância de um povo idólatra. Tenha misericórdia do Brasil. Abençoe o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eita, estado que sofre pela semente negativa da idolatria que semeiam. Eu oro pelo estado do Piauí, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal. Eu oro pelo estado do Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins. Oro pelo estado do Amazonas, a grande Amazonas, pelos ribeirinhos que me acompanham, lá em Tabatinga, lá em volta do Rio Madeira, do Rio Xingu, como na semana passada alguém me ligava do Rio Madeira, dizendo: aqui também nós lhe ouvimos, Rio Xingu. Oro, meu Deus, pelo Amazonas, pelo estado do Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba. Eu abençoo aquelas pessoas que me ouvem lá em Campina Grande, na Paraíba, em João Pessoa, lá na praia de Cabedelo, ou Cabedelos, pelo povo de Natal. Eu oro pelo Pernambuco, Alagoas.
meu querido e lindo Maceió. Eu oro pelo Sergipe, Bahia, pelo estado do Rio de Janeiro. É grande a audiência deste programa no Rio de Janeiro. Pelo estado de São Paulo, Minas Gerais. Eu oro pelo povo de Betins, Sabará, Santa Luzia, pelo povo de Uberlândia, Uberaba. Que o sangue de Jesus cubra Minas Gerais, povo do sul de Minas. Que a mão de Deus abençoe o Brasil. Lava o Brasil com sangue do Cordeiro. E levante pregadores que pregam a palavra original. Repreenda a maldição dos coaches nos altares. Repreenda a maldição de pessoas que só usam versículos de autoajuda. Liberta o altar, para que o altar apresente o verdadeiro pão da vida. Eu oro pelos dizimistas e ofertantes, que hoje ou domingo estarão entregando em minhas mãos uma oferta, um dízimo, para nós continuarmos com a mensagem original para todo o Brasil. Pai, eu oro e abençoo o dia de hoje. Oro e abençoo o domingo. E principalmente o dia 23 lá em Brasília. A bênção do Senhor nos envolva hoje e sempre. Fale comigo, aleluia. Diga aleluia, Dislene. Chegou no amém, não foi? Diga aleluia, Carmen, Edneide, Marta, Regina, Ana, Fabrícia. Ó, que nome, Fabrícia. Soçoca, da Barroquinha, Andréia, Adriana, diga aleluia, Adriana, Carmen, Rubens, Paulo, Geraldo, Afonso, Afonso, César, digam aleluia, Rosana Nunes, aleluia, Edneide, Alexandre Fernandes Beirão, aleluia. Carmen, aleluia. Osana, aleluia. Marisete, aleluia. Djalma Merenda, Lenice Oliveira, aleluia. Elisete Paz. Fala para Gutenberg falar aleluia, hein? Solta o queixo, Gutenberg. Fala aleluia, capitão. Gutenberg é pastor e é capitão do exército aposentado, aleluia. Ele tinha que dar muitos aleluias, hein? Deus cuidou dele, da esposa e dos filhos. Djalma Merenda, aleluia. Aleluia é alegria, aleluia é paz. Sidney Santos, olha quantos aleluias o Sidney falou. Maria Joselita, Vicente, Francisco, Roberto, Paulo, Antônio, Veloso, Joelma, Teles, fala aleluia, Teles, Jositelma, Jane, aleluia, 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 aleluia.